Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre a história do Carpaccio. Um pouco antes do professor Abdala nos deixar, ele falava que eu deveria relatar também sobre a história de pratos salgados mais frequentemente. Então hoje eu falarei sobre a história do Carpaccio. Tomei como referência principal um livro chamado Esses Pratos Maravilhosos e Seus Nomes Esquisitos, de Maria Letícia Monteiro Cavalcante. Também pesquisei no Itália, o país e sua cozinha, mas a Maria Letícia Monteiro Cavalcante, ela relata a história de uma condessa italiana que precisava comer carne crua por causa de uma anemia severa. E para entender melhor o contexto, a autora conta a história de Giuseppe Cipriani, que nasceu em 1900 na Itália e faleceu em 1980. Cipriani, no fim da Primeira Grande Guerra Mundial, ele resolveu trabalhar como garçom. Aí trabalhou em vários hotéis na França, na Bélgica e na Itália por um tempo limitado. Aí passou, depois disso, a trabalhar como barman e a convite do proprietário do Hotel Europa Britânia, em Veneza. Pois achava que Cipriani atendia os hóspedes que resistiram ainda à crise econômica mundial de uma forma muito adequada, preparando drinks e coquetéis. E ele tinha como lema servir aos outros como gostaria de ser servido. E o seu chefe, felizmente, notou isso, o que muitas vezes não acontece nos ambientes de trabalho, e aos poucos foi se tornando próximo dos clientes da casa. Um desses clientes foi um jovem estudante americano chamado Harry Pickering, a quem, segundo a autora, chegou até a emprestar dinheiro e com quem comentava que o seu sonho era ter seu próprio bar. Como eu adoro pesquisar, eu fui buscar mais informações sobre o Carpaccio em outro livro. E esse livro é um livro para quem é da área da gastronomia, o Culinária Itália, especialidades italianas, da editora HF Ullmann. Nesse livro, ele conta com mais detalhes sobre a história do Harry Pickering. Então, esse rapaz estava hospedado no hotel com mais dois americanos, uma era sua tia e o amante dela. E segundo o autor desse livro, o trio pouco passeava por Veneza. O máximo que faziam era dar uma volta na Piazza de San Marco, preferindo ficar no bar do hotel. Então, o dia começava por volta das 11 horas, pediam aperitivos e sentavam-se no terraço do bar para almoçar. À tarde, voltavam ao bar para tomar umas bebidas e à noite o ritual era o mesmo. Bom, depois dessa rotina por um período de 2 meses, ocorreu uma discussão entre eles. A tia e o amante foram embora sorrateiramente e deixaram Harry com todas as despesas para pagar. Diante disso, Harry passou a frequentar o bar raramente e, em uma de suas visitas, Giuseppe Cipriani perguntou sobre o motivo da mudança de hábito, porque, como eu falei, eles iam ao bar de manhã, à tarde, à noite. Ficou preocupado com o moço por achar que estivesse doente ou com algum problema econômico, e quando o rapaz contou o que tinha acontecido, ele teve a confirmação da sua dificuldade financeira. Ele ficou com pena do rapaz americano e colocou à disposição as suas economias que tinha para abrir o bar tão sonhado.
Com esse dinheiro, Harry pagou as dívidas e o rapaz voltou para os Estados Unidos. Cipriani deu o empréstimo como perdido. Anos depois, o rapaz reaparece e agradece a ajuda, devolve o dinheiro emprestado na época, a moeda não era o euro, e sim a lira, devolve as 10.000 liras e oferece mais 40.000 liras para abrirem um bar em sociedade. Cipriani ficou imensamente agradecido e deu o nome de Arrigo, equivalente a Harry, em italiano, ao seu primeiro filho, que nasceu no ano de 1932, e ao bar que logo abriu em Veneza, o Harry's Bar. A esposa do Cipriani, Julieta, e ele alugaram um pequeno armazém na Via Valaresso, no número 1232, que fica próximo à Piazza de São Marco. E aí, segundo os autores, preferiram escolher esse lugar porque não ficava na praça onde predominavam os turistas. E na sua concepção, ele preferia clientes mais fiéis, até pelo vínculo que ele estabelecia com os mesmos. Bom, esse Harry's Bar, ele fica em um beco, e aí ele chamou o seu amigo, que era cliente também, para decorar o lugar, o barão Gianni Rubin de Servin, que usou madeira e tecido nas paredes e uma iluminação que não deixava o lugar nem muito claro e nem muito escuro. Cipriani se preocupava com esses detalhes que são importantes em um lugar acolhedor e hospitaleiro. Harry não foi sócio por muito tempo, vendeu a sua parte para ele e voltou para os Estados Unidos. Levanta-se a hipótese que foi por não acreditar que não havia muito futuro em ter um bar. Bom, Cipriani servia receitas tradicionais de antipasto, sopas, pratos principais, sorvetes, doces, e o sucesso foi tão grande que começou a ser frequentado por personalidades. Então, o armador grego milionário Aristóteles Onassis, o maestro Arturo Toscanini, a atriz Ava Gardner, que era uma mulher muito bonita, Charlie Chaplin, Maria Callas, Picasso e outros. O escritor também, Ernest Hemingway, escreveu os últimos capítulos do seu livro em 1950, chamado Do Outro Lado do Rio, do outro lado do rio entre as árvores, onde tem como enredo a história do coronel Richard Cantwell, da infantaria dos Estados Unidos, que volta ao norte da Itália em busca do seu passado e do seu grande amor, que era uma condessa italiana. Eu já falei também um pouco sobre a história do Harry's Bar em outro vídeo, quando falei sobre o coquetel chamado Bellini, que era aquele coquetel com polpa de pêssego e prosecco, que foi criado em homenagem a um pintor chamado Giovanni Bellini, que viveu entre 1430 e 1516. E Bellini foi um dos mestres da pintura veneziana do Renascimento e pioneiro na técnica de pintura a óleo. Só quero fazer um parênteses para chamar a atenção de quanto estudar a história da gastronomia e dos pratos tem de aprendizado. São conhecimentos que eu não teria se não fosse buscá-los no meio desse assunto, dessa vertente que eu gosto tanto. E, sinceramente, eu fico muito encantada, porque eu aprendo muito cada vez que eu trago uma história de um prato. Bom, agora voltando à história do carpaccio, que são lâminas muito finas de carne crua que tanto podem ser feito com lagarto quanto com filé mignon, acompanhadas de molho à base de mostarda, maionese, molho Worcester, ou molho inglês, né, que é um condimento líquido fermentado
preparado à base tanto de melaço, vinagre, tamarindo, cravo, alho e outros ingredientes. Então, em 1950, a condessa chamada Amália Nani Montenigo pediu ao amigo que lhe preparasse carne crua por ser rica em ferro, que era uma prescrição médica, pois estava com uma anemia muito severa. Cipriani conseguiu agradá-la com sua preparação, tanto que ela voltava todas as noites para repetir o prato. Com isso, incorporou essa preparação, a qual chamou de carpaccio no seu cardápio. Por que ele escolheu carpaccio? Porque o nome foi, escolhido por estar ocorrendo na cidade onde acontecia uma exposição de um pintor renascentista chamado Vittore Carpaccio, que viveu entre 1460 e 1525. E esse Carpaccio, o Vittore Carpaccio, ele era conhecido por reproduzir cenas bíblicas, como, por exemplo, a lenda de Santa Úrsula, com 9 painéis, e também pelos tons vermelhos que usava em seus quadros. Então, o que tinha tudo a ver com as fatias finas de carne crua vermelha. Segundo a autora, o prato chegou ao Brasil na década de 70 pelo chefe Máximo Ferrari. Com o tempo foi ganhando variações, então como lâminas de peixe, frutos do mar, legumes e até queijo. Então as lâminas são servidas com vários molhos, como aqueles preparados com azeite, alcaparra, limão, mostarda, pimenta e polvilhado com queijo parmesão. Maria Letícia Monteiro Cavalcante, em seu livro, que eu acho maravilhoso, ela volta a dizer, nesse livro ela aborda várias produções, e ainda fala que Giuseppe Cipriani faleceu em 1980 e que quem assumiu o bar foi seu filho Arrigo, que teve o cuidado de não mudar nada no estabelecimento. E continua realmente, eu tive a oportunidade de ir até lá e realmente continua conforme é descrito nos livros e nas fotos que nós vimos, né? Esse prato ele é muito apreciado na Itália, no Brasil e no mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem, inscrevam-se no canal e divulguem aos seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.